Fala pessoal, aqui é Guilherme. Estamos aqui com mais um episódio do Lean Hub com o quarteto aqui, Luciano Pelotti, Tudo Rosa bem? Colandrini e Alice. E hoje a gente trouxe um convidado especial, ele que eu falo por aí, que é o cara que mais produz bom conteúdo sobre Lean, Sistema Toyota de Produção, no LinkedIn, porque é a rede que eu acompanho, eu sei que ele tem outras aí. Bruno Vasquez, muito bem-vindo, se apresente aí pro pessoal. Obrigado. A gente tem que aprender a fazer aqueles Obrigado. efeitos, né? De botar as palminhas no fundo. Exatamente. Os Hoje a efeitos gente ainda vai especiais. aprender. Se apresenta Bom, aí pra obrigado gente, aí. Bruno. Obrigado pelo convite aí desse quarteto fantástico aí que eu descobri, que tem aí um canal no YouTube agora. Eu sou Bruno Vasquez, estudo o sistema de produção e o Toyota Way aí há mais ou menos 2 anos. Importante destacar que eu estou muito feliz com esse convite, porque eu, por motivos de força maior, né, ainda não tive a oportunidade de passar o tanto de anos que vocês passaram na prática, mas eu tento compensar aí gastando todo o meu dinheiro nos melhores livros possíveis, assistindo os melhores conteúdos possíveis para poder me preparar e também dividir com vocês e aprender junto com vocês. Então, atualmente, a coisa que eu mais faço é postar no LinkedIn, criar uns cursos aí para o pessoal estudar junto comigo essas coisas que eu ando estudando e aproveito todas as oportunidades possíveis aí de aprender, de criar umas polêmicas aí que me ajudem a pensar e que ajudem o pessoal a pensar também. Tá quase virando o top voice do LinkedIn. Eu acho que o meu maior medo é esse. Se tivesse top voice por segmento, ele era, tranquilo. A Alice é voice, influencer do Instagram, o Bruno vai ser top voice do LinkedIn. O Instagram tá morto, tá abandonado. O Instagram me distraía muito. Eu entrava pra postar e não saía daquela porcaria. Você é engenheiro, Bruno? Eu sou engenheiro de produção, me formei em 2018. Legal. E da onde veio todo o seu interesse pelo Lean, Bruno? Cara, eu me recordo pouco disso. Eu sei em qual empresa foi, eu sei mais ou menos em qual momento foi. Mas uma coisa que me incomodava é porque eu saí de uma multinacional que tinha um trabalho muito forte de Lean, era realmente muito engajado, até porque o cenário, o produto favorecia, né? Era uma empresa de equipamento de construção, então linhas de montagem, tudo aquilo que a gente conhece. E eu fui para uma outra empresa de um produto semelhante, era um produto automobilístico também. Era uma empresa grande, não chegava a ser multinacional, mas eu vi uma discrepância absurda entre o que acontecia nos processos de uma e o que acontecia no processo de outra, tanto na parte técnica quanto na parte de liderança. E essa segunda empresa que eu estava começou a querer puxar alguma coisa de Lean, e eu fiquei o meu estágio inteiro naquela empresa incomodado. Por que essa empresa é tão diferente da outra? Por que ela não consegue, em processos semelhantes, ter o mesmo desempenho, ou um desempenho próximo, um desempenho que você vê aí, um desempenho crescente, sendo que os processos são tão parecidos e o produto também é razoavelmente semelhante? E aí foi onde eu fui atrás de comprar meu primeiro livro sobre Lean, comecei a fuçar, comecei a postar algumas coisas. Qual foi? Eu ia perguntar isso. Foi o Liderando a Transformação Lean nas Empresas. Tá. Paguei 20 na época. Hoje ele tá 50 conto. E aí você leu o livro? E aí, quando eu li o livro, parecia que eu tava, sei lá, tinha entrado em transe, né? Eu comecei a ler aquilo. Eu falei, cara, é tudo isso, é isso que eu quero pra minha vida. Acho que foi o primeiro pensamento. Eu quero mergulhar nesse negócio aqui. E não parei mais de comprar livro, não parei mais de escrever sobre o assunto, não parei mais de pesquisar. E aí virou essa coisaiada toda aí que você conhece. Mas quando você leu o livro, você descobriu que não respondia a pergunta inicial, né? Respondia um pouco, mas eu ainda não tinha conhecimento suficiente para entender a resposta. Mas eu já consegui pegar algumas coisas, mas eu vi que ainda não era o suficiente. Eu tinha que explorar mais. Mas acho que a resposta concreta é meio impossível, né? Então, Bruno, você teve eu chamo de primeiro amor, né? Você também meio que se apaixonou pelo Lean quando... Eu também. Quando eu descobri que isso existiu, eu falei, ai, meu Deus, isso daí vai mudar o mundo, vai mudar a saúde do Brasil. Isso. Falou, onde é que eu tava que eu não conhecia isso? Na graduação, ninguém abriu a boca para falar desse negócio em 5 anos. Isso é impressionante. Isso é verdade. Eu também sou engenheiro de produção e eu acho que eu tive meia aula sobre Lean. Meia aula, acho que eu estou sendo muito generoso com o professor, viu? Ele deve ter comentado sobre algum livro e foi isso. Se eu tive, foi tão ruim que eu nem lembro. Se eu tive meia aula.
É interessante, né? Porque, assim, no meu caso, o primeiro livro que eu li foi Aprendendo a Enxergar, né? E eu contei um pouquinho isso na live com a Alice lá, e ele, na época, só tinha inglês, né? E eu li ele em inglês, não tinha nem em português ainda. Então, imagina, a apostila do Lean Institute sempre está em português, né? Faz tempo isso. E o Aprendendo a Enxergar não é um livro sobre Lean, né? Ele é um livro técnico, assim. Então eu li e eu falei assim, cara, interessante, né? A ferramenta aqui, vamos fazer por aí e ver o que dá, né? E aí eu ainda estava na graduação, né? Porque eu fiz o estágio na consultoria. Então foi interessante porque eu fui aprendendo muito mais em cima dos meus colegas, né? Dos consultores que trabalhavam comigo na época do que eu era estagiário, do que em cima de livro, assim, porque não tinha muita referência e muito menos abordando aí gestão, né? Hoje os livros de Lean, quase todos têm uma visão muito mais sobre o sistema e sobre o sistema de gestão que é necessário se ter do que sobre ferramentas, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco, Bruno, porque você trouxe recentemente uma das suas últimas polêmicas aí, foi quando você falou que não ia mais falar sobre Lean, que você só ia falar sobre o sistema Toyota de produção, que as pessoas precisavam entender que não era a mesma coisa, tal, que acabou o Lean. Então, eu queria que você contasse um pouco essa sua, como é que eu chamei? Epifania. Eu comentei lá, epifania, exatamente, essa sua epifania. Queria que você comentasse um pouquinho. Bom, alguns meses atrás eu descobri um cara que ele já tem doutorado, tudo, mas ele foi e é praticante do Lean, então ele estudou as duas partes, né, teoria e prática, e ele foca muito em criar materiais que sejam úteis para a prática. É o professor Bob Emiliani. Ele foi treinado pela Shinjutsu lá, o pessoal que era ex-Toyota, aquela consultoria lendária lá, que é lendária até hoje. E é Então tudo a verdade. empresa que ele trabalhou a empresa que ele trabalhou foi case do livro Lean Thinking e tudo mais, então, e ele fala uma coisa que o Gemba dele é a mente do líder, ele não é um cara de ferramentas. E aí quando eu realmente resolvi me aprofundar no trabalho dele, eu falei, putz, é aqui que eu tava querendo escavar a minha vida inteira, e eu tava aí perdido aí em outros livros, em outros lugares, e era esse cara aqui que eu tinha que dar uma olhada. E ele realmente escreveu vários papers, desde 94 ele escreve papers focado em prática de liderança Lean e tudo mais, ele já estuda isso há muito tempo. E ele conseguiu sacar as diferenças entre o Lean que a gente conhece com mais tradição, né, hoje, aquele que foi trazido pela máquina que mudou o mundo lá, em relação ao sistema de produção. E ele montou um histórico ali que ele mostra como que um foi se distanciando do outro por causa do efeito da interpretação. Foi um grupo lá de pessoal, um pessoal ali norte-americano, europeu no meio, tinha brasileiro também, tinha alguns asiáticos lá, mas eles foram lá, passaram um tempo interpretando uma coisa que tem uma raiz muito grande na cultura japonesa, e essa interpretação foi se expandindo, chegou a primeira parte das ferramentas, a gente não tinha muita pista sobre o que era a parte da liderança, o que mantinha aquele sistema colado, né, que seria a liderança. E ele coloca nesse livro aí que a gente demorou décadas para ter esse tempo de resposta, de fazer essa correção, de realmente virar o nosso foco para as pessoas e para a liderança. A gente passou por décadas aplicando aí, entre aspas, metade do Lean, ferramentas, e ele traz nesse livro várias provas de que essas ferramentas não conseguem se encaixar e se sustentar se você continuar pensando sobre liderança da maneira aí tradicional. Qual que é o nome então eu comecei a dele? explorar. Bob Emiliani, Alice. Depois eu te mando, Tá. posso te mandar o perfil dele também. Ele tava... Lembra aquela... Eu mandei para vocês uma conferência que ia ter hoje de madrugada aqui para mim? Ele era um dos Do Kaizen palestrantes. Institute? Ele era um dos palestrantes. Isso. Tá. E ele é um cara que gerou muita polêmica, porque ele realmente questionou o Lean Institute e vem questionando desde sempre sobre isso. Por que vocês demoraram tanto para incluir a questão do respeito pelas pessoas nos livros, nos assuntos? Sendo que ele traz provas de que aquilo já estava implícito e em algumas obras já estava até explícito. Que a mentalidade do ONU e da Toyota era dessa do respeito pelas pessoas acima de tudo, desenvolvimento de pessoas acima de tudo. E ele sempre faz os paralelos e sempre vai muito nas origens. Ele é um cara que pesquisa muitas origens, porque ele teve muito contato com as origens. E
conforme eu fui percebendo que eu gostava de explorar, o meu Gemba acho que também vai acabar sendo a cabeça do líder ao invés dos processos. Nesse cara aí eu encontrei o paraíso. Eu já vinha farejando, sentindo que Lean e TPS eram coisas diferentes. Falei, não é possível. Eu leio Lean Thinking, tem 5 princípios. Eu leio o modelo Toyota, tem 14. Eu falei, meu, o que eu faço com esses 300 princípios? Onde que eu enfio isso? Como que isso se encaixa naquela casinha lá da Toyota que tem estabilidade na base, Jidoka? Onde que eu enfio essas coisas? E aí, quando eu li esse cara e descobri finalmente a base que ele mostrava, a diferença entre as duas coisas, eu falei, pronto, agora eu entendi que são duas coisas diferentes e eu vou ter que escolher um caminho, e meu caminho vai ser buscar lá perto das origens sempre. Que é a parte mais simples, com menos ruídos e tudo mais. Se te deixar mais tranquilo, Bruno, pensa só na parte da filosofia dos 14 princípios, lá que você vai encontrar grande parte das respostas às diferenças, cara. Sim, eu encontrei muita coerência entre o que tem no Toyota Way. Realmente, porque foi explorado no Toyota Way, né? Exatamente. E eu recentemente tive contato com... Eu também busco, sou meio igual você, assim, tento achar algumas respostas. Eu aprendi Eu estava tentando entender por que quanto mais eu estudava, menos eu achava que eu sabia. E eu entendi que existe uma curva que chama Dunning-Kruger. Não sei se vocês já viram essa curva. Sim. É um perigo. E aí é que eu acho que eu entendi por que eu tenho esse pensamento, né? E eu acho que talvez isso possa explicar um pouquinho o porquê demorou tanto para eles entenderem que respeito às pessoas era importante. Mas fica ruim você como consultor, né? Porque no fundo eles estão querendo vender um produto no final, né? Você falar que você não sabia que você não sabia. Eu errei. E eu acho que isso pode ser talvez uma das grandes explicações. Mas eu entendo que é bonito você falar que não sabe, né? Mas, puxa, porque o Lean, querendo ou não, é um aprendendo. produto, né? Você... É verdade. E é, né? O Lean é um produto. Ele tem né? que trazer resultado para a empresa que adquire a consultoria, né? Exatamente. Isso aí. Só falando um pouquinho dessa coisa do Japão, né? Você falou da questão da Toyota especificamente, né? Mas eu até apliquei para uma bolsa e foi interrompida até essa questão do coronavírus, mas para estudar num hospital no Japão, né? Passar um período lá, quanto tempo que era, Rosa? Não lembro, 3 meses, um mês? Então, um mês de curso, né? Uhum. E a ideia, dentro do hospital no Japão, e a proposta era trabalhar com 2 coisas apenas, né? E eu até me choquei quando eu falei, nossa, mas só isso? Que é Kaizen 5S. Sim. Kaizen e o 5S. No hospital, né? Quando a gente fala de hospital, né? E eu choquei, porque na minha cabeça, assim, nossa, não, VSM, né? A gente tem tantas outras ferramentas, e Amazon e tal. E aí eu falo, não, é Kaizen 5S. Incrível, né? Como essa diferença, né? Do que acontece lá, realmente, de verdade, e o que a gente tem aqui no mundo ocidental, né? Eu tô indo cada vez mais na raiz, tô ficando cada vez mais pobre, porque os livros da raiz são muito caros e às vezes só em inglês, mas eu tô descobrindo, por exemplo, o estilo de consultoria do Ono, depois que ele já estava mais soft, né, ele não estava mais tão agressivo lá de brigar com todo mundo, é ridiculamente simples. O sistema Toyota de produção e levar o pensamento é extremamente simples, é ridiculamente simples. A caixa de ferramenta dele era desafiar os outros com algum problema gigantesco. Por exemplo, vocês vão ter que reduzir 50% do custo aí em 6 meses. E ele ter mais ou menos algumas ideias na cabeça dele, mas dar 20% das dicas e deixar o pessoal descobrir 80% do resto da resposta. E gerar uma motivação em cima disso, deixar as pessoas se desenvolverem na busca pela resposta. Era basicamente isso que ele fazia. Eu falei, não é possível, cara, eu vou olhar os planos de ação de consultoria, é uma baita cerimônia, é uma coisa absurda. E quanto mais eu exploro indo lá para as origens, mas eu tenho a sensação que eu estou achando algumas respostas para problemas que têm aí décadas e séculos atormentando. Bruno, li um texto seu no LinkedIn, adorei, que você fala Obrigado. do Buda. Obrigado. Que você falou do Buda. Curti muito. Eu sou meio do seu time, Rosa. Eu gosto de filosofia, nunca fui estudar atrás, comecei a estudar agora. Estudar mais história, era uma coisa que eu sentia falta. Só fica atrás de exatas, você começa a ficar meio frio, sabe? E aí eu fui bastante atrás dessas coisas também, até por necessidade de entender um pouquinho mais de como o Taiichi Ohno pensava, de como a família Toyoda pensava.
E até anotei alguns tópicos relacionados a questões históricas que podem complementar aquilo que vocês estavam discutindo no vídeo anterior também. Tem um ponto legal que eu trouxe aqui para a gente comentar depois. Então traz aí, traz já. Ai, que eu fiquei Pode curiosa, já quero ver. Pode ser, já traz. Ó, descobri tudo com o Bob Emiliani. O sistema todo de produção faz parte de uma coisa que o pessoal chama de Progressive Management, que é, eu não sei, não tem tradução para português, eu acho ainda, tentei procurar, mas não tinha, mas gestão progressiva. Começou lá com o Taylor, quando ele tentou harmonizar a relação entre patrão e empregado, do jeito dele, de acordo com a época. Então não dá pra gente julgar muito a abordagem que ele tinha, né, que era uma abordagem mais bem rústica. Aí veio o Frank Woolard lá na Europa, no Reino Unido, se eu não me engano, começou a trabalhar também em um sistema de produção, um modo de produzir que tivesse lotes menores, priorizasse fluxo e também gerasse benefício para patrão e empregados. E aí veio o Taiichi Ohno e traz a questão de respeito pelas pessoas e a gestão científica do Taylor. E cria melhoria contínua, cria entre aspas, né? Então, os três sistemas, o sistema todo de produção é praticamente uma cópia da gestão científica do Taylor, só que aprimorada ali pelos princípios do Deming, por exemplo. Então, a sensação que eu tenho é a seguinte: o que a Toyota fez, ela não ficou só lendo o que o Deming fazia e nem escutando o que ele recomendava, que é o que a maioria das pessoas fazem, que a gente faz muito. Ela foi lá e pôs em prática e pagou todo o preço disso, com todas as dificuldades e tudo mais. O sistema social do Japão favoreceu? Favoreceu. A questão do emprego vitalício, do relacionamento melhor com os fornecedores, favoreceu. Então, a gente tem que lutar contra todo um sistema aí que está em volta da gente, se a gente quiser realmente ir full lean, realmente ir full STP ali. E a questão histórica é a seguinte, que o Bob Emiliani coloca. Ele fez uma comparação. Você tem lá o sistema do Deming, que é o sistema do conhecimento profundo, sabedoria profunda, que é o seguinte: você usa o potencial humano e através do desenvolvimento das habilidades dos seres humanos, isso é sustentado pela liderança. A liderança aí desenvolve os seres humanos e através do desenvolvimento dos seres humanos você atinge o progresso. Você faz a empresa andar para frente, você cria ali um efeito mais ou menos de melhoria contínua. Você faz isso aí incentivando raciocínio, incentivando experimentação, coisa que está muito na moda agora. E o Deming já sabia que isso aí era uma chave para o futuro. Então esse é o sistema de conhecimento profundo do Deming, sustentado pelas lideranças e é baseado na percepção que a gente tem. A gente vai lá, explora as coisas, raciocina em cima delas, PDCA, tudo mais, e segue explorando e desenvolvendo pessoas através dessa exploração. O Bob Emiliani foi pesquisar, e ele ainda está nessa pesquisa, de como que o mundo externo influencia na dificuldade dos líderes de empresas, os CEOs, mais especificamente, de adotar esse pensamento do Deming, que é basicamente o pensamento do Lean. E ele foi atrás disso nas questões históricas. Qual que é a visão de liderança que a gente traz historicamente, que a gente geralmente aprende em um resquício quando faz MBA ou alguma coisa do tipo? Antigamente, quando a sociedade começou a se organizar ali, começaram a surgir os papéis mais de comando, né? Os papéis mais de orientação, que ficavam mais observando, enquanto o resto do pessoal trabalhava, plantava, fazia agricultura. E aí começou a surgir um pensamento de que as pessoas que estavam nessa posição, ou elas eram algum tipo de divindade, com alguma incumbência especial, ou eles eram descendentes de alguma divindade. Pode ver lá, se você pegar os monarcas, os reis lá, todos eles tinham aquele sentimento de que eles tinham uma missão de Deus, que eles foram escolhidos por Deus, que eles eram reis por direito, por natureza, coisas desse tipo. E aí eles exerciam a autoridade deles através de leis, decretos, direito natural, essas coisas que eles colocavam na corte. Então todo rei costumava achar que ele era um enviado de Deus para alguma coisa desse tipo. E esse sistema da monarquia era sustentado ali pelo povo, ali pelo pessoal que estava nos feudos e tudo mais. E aí, conforme esse pensamento foi evoluindo, perceba aí que você tem ali o líder no centro, né? Você tem o monarca, você tem o rei, você tem o eu, você tem o papel do eu. É o eu fui enviado, eu sou escolhido, eu tenho que guiar o povo, tudo mais, o povo tem que me obedecer porque eu tenho a sabedoria externa. E isso aí, conforme foi evoluindo, acabou se expandindo para donos de empresa, para os empresários. Você tem aquela imagem do cara que se autocriou, que saiu do zero. Você pode ver, você pega cursos de empreendedorismo, geralmente aí a tendência é partir de um pensamento desse, um pensamento extremamente centrado no indivíduo especial, e não aquilo que a gente vê na cultura japonesa, que é mais o trabalho em equipe e a cooperação. E esse pensamento se estendeu para donos de empresa, se estendeu para a classe política, e esse é o sistema que o Bob Emiliani colocou o nome de sistema do privilégio profundo. Então, todo esse sistema colabora para que você mantenha o status quo, mantenha as coisas do jeito que estão, não faça melhoria contínua, para que o poder continue centralizado em você continue sendo uma figura especial. Então, percebam aí que a gente vive
num mundo que foi moldado com a base de figura de liderança voltada para um indivíduo especial, salvo ali o que o Guilherme citou do monge executivo, por exemplo, lá que já começou a tentar mudar alguma coisa. Mas aquilo que predomina nas sociedades que são extremamente diferentes da do Japão é isso. Você pega um executivo norte-americano, fala que ele tem que participar do evento Kaizen lá com o povão da produção dele. Você pegar um cara realmente ali que tem esse tipo de pensamento. E ainda é um pensamento que a gente incentiva um pouco até hoje. É um problema gigantesco que eu nunca vou conseguir resolver, com toda certeza. Mas uma pessoa ou outra ali, muito provavelmente. Mas uma pessoa ou outra ali que eu consigo contaminar, ó, você tem que ter um papel de liderança diferente, desenvolver as pessoas, ser mais humilde, se envolver, tá no Gemba. Uma pessoa contamina a outra. Então a esperança de mudar o mundo eu não tenho, com toda certeza, não seria idiota disso. Mas muitas das respostas para as dificuldades que a gente tem tá em olhar o sistema inteiro e tá em voltar na história. O Taylor sofreu a mesma coisa. Ele foi tentar bater de frente com um sistema dele onde tinha benefício para patrão e empregado, para um sistema onde você tinha os donos de empresa querendo só extrair o máximo de lucro possível de cada uma das pessoas. E independente da classe, a gente está lidando com seres humanos, que têm basicamente as mesmas expectativas, as mesmas necessidades. Então, muito desse problema é histórico. Por isso que é tão difícil colocar na cabecinha do CEO das empresas esse projeto aí de realmente entrar full lean nas coisas aí com a parte da liderança. Eu acho que tem muita relação com o que você falou também a gente não aprende isso, né? Mesmo a gente sai da graduação como engenheiro de produção, também sou engenheiro de produção, e já começa, é um absurdo, você vai trabalhar com isso e nunca aprendeu isso na universidade. Aí você vai fazer pós-graduação e, puxa, eu fui fazer pós-graduação em gestão empresarial. Eu tive aula de marketing, RH, nunca ouvi falar dessas coisas também. Eu aprendi na prática mesmo e lendo livros que eu fiquei curioso depois. E aí acho que tem a grande dificuldade, porque a pessoa que hoje está ocupando os cargos mais altos nas empresas, ele vem com esse mindset histórico também, né? Sim. Ele nunca teve contato com outra coisa. Aí chega um cara, um consultor de ferramenta, que trabalha que se formou agora, que aprendeu a fazer VSM e descobriu que dá para reduzir lead time em 30% fazendo 3 S's. Cara, é música pro ouvido de todo mundo, para quem vende e para quem compra. Sim. Você acaba reforçando aquilo que ele já tem de ideia, né? Exatamente. Fala, não, só limpa e marca o chão aí que você vai ganhar 30% de produtividade. Sim. Não é isso que você quer? Vai dar dinheiro no final do mês, acabou. Aí você perde lá, de novo, a filosofia, né? O P da filosofia dos princípios foi embora. Tem um cara que ele estuda muito o STP, o professor Yasuhiro Monden. Ele teve contato com o Ono, até escreveu o prefácio do primeiro livro dele. E ele tem a edição atualizada onde ele comenta quais são os desafios básicos ali para levar o STP para fora do Japão. Quais são os desafios que ele comentou. E realmente a resposta dele é o seguinte: você tem sistemas sociais diferentes. No Japão tem aquela situação onde a Toyota consegue oferecer emprego vitalício. Então você mantém a memória empresarial da empresa, você mantém um vínculo enorme da empresa com o empregado. E você tem com a sociedade. Você preza ali por uma estabilidade em equipe. E você não tem basicamente relações predatórias com fornecedores, onde se o cara não faz o menor preço, em vez de ir lá ajudar ele a reduzir desperdício, você liga para mais 3 para fazer pressão em cima dele e fala que você vai comprar do cara que está vendendo mais barato. E você troca de fornecedor de 5 em 5 minutos, entendeu? Faz 3 cotação aí, porque o cara não consegue fazer mais barato. A Toyota vai lá e monta um hub lá para ajudar todo mundo, para todo mundo trocar ideia e aprender a fabricar mais barato. E continuar ganhando dinheiro junto pro resto da vida. Essas foram as duas diferenças básicas que ele citou. Então o problema não está na ferramenta, o problema não está no sistema que a gente está envolvido de negócios. Então é meio que luto por uma causa perdida. Tem um ponto que você pôs que é interessante, cara, que eu não vou saber mais qual dos livros aqui. Eu estava até olhando para minha estante para ver se estava uma luz aqui. Essa parede branca? Não, tá na minha frente. Eu acho que é do Malcolm Gladwell, cara, que é um cara que eu gosto muito de ler, né? Eu acho que ele escreve muito bem e tem uma linha que eu gosto muito. Mas um dos livros aí, não tenho certeza se é dele, que fala o seguinte, né? O cara fala assim, cara, as culturas onde se plantava arroz, né? E ele conta isso, né? Ele fala assim, cara, a cultura do arroz é muito difícil.
Plantar arroz é puta coisa difícil, cara. Você põe muita água, fica ruim, põe pouca água, fica ruim. Você tem que estar lá, tem que estar mexendo, não tem que ficar controlando tudo na unha, né? Tanto é que você vê esses filmes assim de plantação de arroz aí, principalmente no Sudeste Asiático, né? Cara, um monte de gente trabalhando, olhando cada pezinho, né? E aí ele conta um pouco disso, né? Que hoje talvez esteja mais automatizado, né? Tudo tá. Mas que assim, nos primórdios, né, dessas plantações e do cultivo de arroz, mais trabalho significava uma melhor colheita. Tá? Então, assim, quanto mais você se dedicasse à plantação de arroz, mais arroz você ia colher. Né? E era uma plantação que você conseguia fazer durante grande parte do ano aí, né? E aí ele compara um pouco com as plantações que eram feitas no Ocidente, e aí ele fala assim, cara, cana, você joga cana lá, o negócio brota, né? Você não tem trabalho nenhum, aí você colhe, e aí depois você colhe, você vende e você não planta de novo, você fica vivendo o rendimento daquela plantação ali e beleza. Então, assim, essa relação de esforço-recompensa para esse tipo de cultivo, ela não existe como existe o cultivo de arroz. Né? E eu achei isso interessante aí tô quase lembrando qual é o livro, cara. Mas eu achei essa uma relação interessante, assim, sobre o aspecto de construção de cultura lá atrás, né? De assim, cara, mais esforço, eu tenho mais recompensa, né? Enquanto o cultivo de certos tipos de planta, cara, não tem mais esforço. Eu planto lá, o negócio cresce e eu colho e acabou, entendeu? Não tem essa coisa de se dedicar à produção para você ter um retorno. E aí isso reflete em toda a maneira como as pessoas encaram o trabalho, né? Você falou aí da questão do cara que começa a administrar a fazenda, né? Então, assim, cara, o cara que precisa estar lá para o grão de arroz sair, ele é tão importante quanto o cara que está vendendo o grão de arroz depois, né? Agora, o cara que está lá, que põe o negócio para crescer de vez em quando dá uma passada no meio da plantação, cara, ele não tem grandes efeitos sobre a produção, né? Então ele acaba tendo menos importância do que o cara que está vendendo, né? E você constrói uma sociedade em cima desses moldes aí. Uma viagem que eu tive agora, porque eu lembrei desse livro. O Sensei Kokudai, ele explica também, por exemplo, na cultura do arroz no Japão, que uma parte minúscula do Japão era cultivável. Então, se eles não cultivassem trabalho em equipe e harmonia, a sociedade japonesa não ia sobreviver. Não ia ter comida para todo mundo se eles não cultivassem esse trabalho em equipe, buscar harmonia, buscar não brigar, não atrapalhar o outro, não invadir ali o espaço do outro de forma prejudicial. Então, tem todo um fundamento que a gente não pode desprezar na hora de tentar mudar uma cultura empresarial. Esse cara tem um monte de história legal, o Hiroaki. Eu fiz uns treinamentos com eles e, putz, você almoçar com ele vai 1 hora facinho e você nem comeu, nem tocou na comida. As lives com ele, você fica assim, né? Que delícia. Cara, é um absurdo como explicação de japonês, você entra num transe na hora que você tá ouvindo. É um absurdo esse efeito que os caras têm. A sabedoria na hora que eles falam cada palavra, cara, é uma inveja absurda. Gente, de verdade, é storytelling. É o tal do famoso storytelling que agora o pessoal tá usando tanto, que é uma técnica. É uma serenidade que eles têm nesse storytelling, né? Vocês estavam comentando aí, eu lembrei, tava lembrando, eu trabalhei na Toyota há 5 anos, Bruno, não sei, acho que você não sabe disso aí. Legal. Lá na Toyota do Brasil, em São Bernardo. E por que eu saí? Eu saí da Toyota porque naquele momento que eu estava lá, eu não acreditava no modelo que eles tinham. Olha que bizarro, né? Mas você vai entender. Eu sou geração X para Y? Ou Y para X? X para Y? X para Y. E, cara, eu queria ser gerente em 3 anos, né? Certo? É assim que funciona a minha geração. Eu quero ser líder rapidinho. A minha é 1,5. Isso não existe lá. E de fato não existe. Isso é uma das coisas que eu vejo que, apesar de ser no Brasil, era muito forte lá. Mas muito forte. Eu demorei 3 anos para ser promovido de júnior para pleno. E não é porque, cara, nós estamos te castigando. Eu tinha lá os reajustes salariais, tudo bonitinho. É porque
a gente está desenvolvendo você. Se eu tivesse lá até hoje provavelmente eu seria o que eles chamam de chefe de departamento. Tranquilamente. Mas eu não tinha a paciência e o desejo, de novo, né? Baseado em toda essa cultura que a gente está comentando. Tanto que tem pessoas que entraram comigo há 20 e poucos anos atrás, que foi quando eu trabalhei lá, que eles estão lá, chefes de departamento, dirigindo o seu Camry para cima e para baixo. Grande Camry. E continuam trabalhando lá. E, cara, isso era muito forte lá. E hoje, depois eu vim aprender que isso faz parte lá da filosofia, dos princípios dele, né? A gente desenvolve nossos próprios líderes. Não vem ninguém de fora aqui ensinar pra gente o que a gente tem que fazer. A gente sabe como fazer e talvez não seja o melhor, mas é o que a gente acredita. Então é por isso que a gente vai desenvolvê-los para isso. Então eu acho que eu perdi essa oportunidade. E nessa linha de talvez não seja o melhor, cara, ter uma cultura única é melhor do que ter uma miscelânea que várias empresas têm, né, cara? Uma empresa é uma mini sociedade, né, cara? Você tem que ter suas características, preservar suas características. E aí algumas empresas têm gerente de um lado, gerente do outro, diretor com o outro, cada um veio de um canto, cara, um mix de culturas ali que a empresa fica descaracterizada. É verdade. Bom, Bruno, não fica frustrado, não. Foi isso que eu quis dizer, né, num dos comentários que eu fiz em umas publicações suas. Foi isso que eu quis dizer, que tem espaço para todo mundo, entendeu? Porque vai ter sempre o cara que não tem pensamento a longo prazo, e aí o consultor que vende 3S, eles dois vão se amar. Vai ter espaço para todo mundo, entendeu? 3S, mano. Mas é verdade, né? Ele faz lá um fluxograma. Uns não vão ficar tão ricos, né? Mas vai ter espaço. Vai ter espaço para todo mundo, exatamente. Legal, pessoal. O nosso tempo... Pode falar, Rosa. Nosso tempo está acabando, mas cabe mais aí um... Não tem problema. A gente marca outra live. Daí começa... Não, fala. Ainda tem um tempinho aí. Pode colocar seu ponto. A gente... eu queria... como eu sou da saúde, né? E toda a questão da saúde, nos seus estudos, como é que você enxerga essa questão da construção de equipe, da equipe mesmo, assim, você aprofundou na questão do líder, mas o líder vai estar envolto com outras pessoas, né? E qual que vai ser o papel dele e o papel da equipe nisso? Como é que a gente trabalha uma liderança num caminho? Como é que a gente influencia os demais para ir para aquele mesmo caminho, né? Eu vou pegar um ponto fundamental que eu aprendi com o ONU. Você tem que ser um líder que tem carisma, e o carisma você constrói a partir da confiança, quando você passa a ajudar as pessoas e apoiar elas como se você estivesse de igual para igual mesmo. Realmente a única coisa que separa vocês é um título por questão de necessidade de organizar a empresa. Então, quando você cria esse carisma através de ser uma pessoa que oferece ajuda, que não julga as pessoas, mas que busca mostrar para elas que você está lá para apoiar elas no desenvolvimento, acho que é a parte fundamental do líder. Então, ele tem que trazer carisma, tem que trazer propósito para manter todo mundo unido. É aquilo que o Guilherme falou, que ele fala lá no treinamento dele, né? Acho que é do Hitler e do Gandhi, né? Que os dois foram grandes líderes, souberam orientar as pessoas para um propósito. Então, eles tinham um propósito com suas particularidades, mas eles sabiam onde apertar ali nas pessoas para acionar esse propósito. Acho que essas são as duas coisas mais importantes. E contratar um pouco mais pela vontade, pelo potencial, do que pela parte técnica. A parte técnica a gente pode cozinhar a pessoa ali, igual a Toyota faz lá por tantos e tantos anos. Se for uma necessidade urgente, cozinhar um pouquinho mais rápido ali, né? E acompanhar junto. Muitos anos. Mas a gente começar a olhar mais pelo perfil das pessoas. E até olhando o perfil, saber quando o perfil precisa ser mais lapidado e não é um perfil definitivo, e quando ele realmente não é compatível com aquilo que a gente quer criar. Uhum. Eu, nos meus estudos, vejo isso. Por experiência, ainda tenho uma infinidade de coisas para aprender e não sei como é que vai se desenvolver. O que eu vou aprender? Por experiência, se o líder não for para o local real, não vira. Sim. Se ele não viver, não sentir o cheiro, não sentir a dificuldade, não sentir... Na saúde a gente fala de sentir cheiro, porque de fato o cheiro muda tudo, né?
cheiro de sangue, cheiro de gente, muda tudo. Então, se ele não viver aquele game ali e viver as coisas e todos os cheiros possíveis, não tem como ele trazer as pessoas para perto dele e poder trabalhar como equipe mesmo. Né? Os japoneses partem do princípio, né? Se eu quero dar ordem sobre alguma coisa, eu tenho que, no mínimo, saber fazer aquela coisa. Então, exatamente. É o mínimo de respeito que eu tenho que ter. É o mínimo de respeito que eu tenho que ter na hora de querer liderar alguma coisa. Muito bom. Bruno, cara, brigadão por ter aceitado o convite, por ter vindo para esse bate-papo. Vou continuar lá interagindo nas discussões sobre Lean, sobre Just-in-Time. Por favor, todos vocês. E aprendendo juntos. Cara, eu acho que você consegue colocar um posicionamento aí nas redes sociais que não é fácil, é trabalhoso gerar essa quantidade de conteúdo e instigar essas discussões, eu acho fundamental aí usando uma linguagem de startup, para o ecossistema de Lean, né? É fundamental puxar esse tipo de discussão e esse tipo de provocação que você tem feito aí. Acho muito bacana o seu trabalho, parabéns, cara. Obrigado. Por favor, puxem minha orelha nas postagens. Puxem muito. Sim. E vamos colocar também aqui na descrição do vídeo algumas sugestões desses livros que o Bruno comentou, para você que está aqui assistindo a gente também acompanhar, né, poder consultar, poder também gastar toda a sua fortuna em adquirir esses livros e conhecimento, tá? Então a gente vai... Show. Depois o Bruno manda para a gente essa listinha e o Luciano, na hora de postar daí, coloca lá na descrição desse vídeo, beleza? Beleza. É isso aí. Tá faltando apertar os botõezinhos, né? É isso aí, era o que eu ia falar agora. Quem gostou, faz barulho, toca o sino aí embaixo, né? Segue o canal, comenta, compartilha. Todos os botões que estiverem em volta do vídeo aí, pode apertar que tá valendo, beleza? Obrigadão, pessoal, e até o próximo Lean Hub. Valeu, até mais. Tchau.